Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar aí da PHB Solar. Então, hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o lançamento do nosso EV Charger, tá? A nossa estação de recarga para veículos elétricos. Então, a gente vai estar junto aí do nosso colega Ivan e do Ricardo. Então, Ivan da parte da engenharia, trabalhei diretamente com o EV Charger. O Ricardo também, nosso engenheiro de projetos. Então a gente vai estar conversando bastante sobre como é que é o nosso hardware, como é que são, quais são os nossos diferenciais, questões de carregamentos, veículos, aí questão de quanto demora para carregar um veículo. Então, questões aí que são novas, querendo ou não. Então, veículos elétricos estão entrando mais fortemente no mercado nacional agora. Então, a gente está trazendo esse produto que é pedido para nós e que nos próximos anos a gente enxerga como um mercado em grande expansão. Então esse é o futuro e a gente está entrando nele aí a partir do nosso lançamento do EV Charger, tá? Então agradeço novamente a presença de todo mundo. Espero que seja uma conversa bem produtiva, que a gente consiga sanar bastante dúvidas, tá? Fica aberto aí o nosso perguntas durante toda a apresentação, vocês podem ir enviando, tá? Que creio que na metade aí da apresentação e ao final a gente vai estar abrindo as respostas aí, então o Ivan e o Ricardo vão estar auxiliando vocês nas dúvidas, tá? E posteriormente aí, provavelmente na sexta da semana que vem, esse link aí vai estar disponível na nossa plataforma, tá? Então, quem não for aí cadastrado, pode se cadastrar lá, que vai estar disponível lá. E vocês podem também futuramente fazer perguntas tanto lá no YouTube, que vai ser subido para lá, quanto entrar em contato com a gente, fiquem bem à vontade. Então, um bom webinar para vocês. Agradeço aí também ao Ivan e ao Ricardo pela disponibilidade e deixo a palavra aí com o Ivan. Um abraço e boa tarde para todo mundo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ivan. Eu vou estar acompanhando vocês hoje na nossa apresentação. Ricardo, quer se apresentar só antes de eu começar? Pode ser. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo, eu sou engenheiro de desenvolvimento, como o Fernando apresentou, e vou estar aqui para dar suporte a esse webinar, principalmente contribuindo aí nas partes de perguntas e respostas ao final da apresentação. Obrigado e bom webinar para todos. Certo, obrigado, Ricardo. Queria agradecer a presença de todo mundo, como o Fernando já fez. Não vamos nos estender muito na introdução de hoje, porque o assunto é longo, tá, pessoal? Então, vamos passar para a apresentação já. Pessoal, que produtos que a gente está trazendo hoje para o mercado, tá? Duas estações de recarga, uma monofásica, tipo de carregamento normal, 7,4 kW. Outra maior, trifásica, de 22 kW. Pessoal, que funcionalidades que a gente tem? RFID, certo? Um cartãozinho para você encostar na carcaça da estação de recarga e liberar a recarga, Bluetooth, Wi-Fi, controle inteligente de recarga, medição de consumo. Tudo isso a gente vai abordar com maior profundidade ao longo da apresentação, tá? Só para a gente ter uma noção do que a gente vai estar vendo hoje aqui, certo? Do lado vocês conseguem ver o nosso produto, tá, pessoal? Então, o que a gente tem mais de característica, né? 6 metros de comprimento de cabo. Pessoal, isso aí é extremamente importante, parece algo trivial, porém não é. Isso possibilita que a gente não importa a forma como a gente coloque o carro na vaga, a gente consegue chegar com o cabo até ele, certo? O conector do tipo 2, pessoal, para ser compatível com qualquer veículo do mercado, certo? A compatibilidade com esse tipo de conector é a melhor que existe hoje. Corrente máxima, tanto para o monofásico quanto para o trifásico, 32 amperes. Proteção IP65 e a instalação dele pode ser feita em parede ou pedestal. Pessoal, outro detalhe que eu chamo a atenção aqui é a gente enrola o fio no próprio carregador. Tá? Isso é um outro detalhe que é importante a gente destacar. Não precisa de uma estrutura à parte para a gente enrolar o fio. Não, a gente consegue enrolar o fio na própria estação de recarga. DR integrado, tá, pessoal, para garantir segurança de operação e 2 anos de garantia. Outro recurso que a gente dispõe
é do aplicativo da estação de recarga. Então, o que hoje a gente vai no posto de gasolina e vê na bomba, a gente vai ter que continuar vendo em algum lugar, certo? A gente espera que a experiência seja a mesma de ir num posto de gasolina. Então, o que a gente tem acesso? A corrente, a tensão, a temperatura e, mais importante, pessoal, a energia que já foi carregada, né? A potência também. Pessoal, a gente dispõe de recarga agendada, certo? Então, você vai poder definir lá o tempo, o momento que mais se adequa à sua necessidade. A gente também consegue fazer uma limitação de corrente, caso necessário, no próprio aplicativo. Então, falar um pouquinho mais agora do nosso primeiro produto, né, o monofásico. Como eu já disse, ele tem 7,4 kW. Ele pode ser conectado monofásico, fase neutro 220, ou bifásico, você levando as duas fases, 220 também. Corrente de 32 amperes. A gente destina ele não exclusivamente, claro, mas principalmente para o público residencial, porque pela potência a gente sabe que o carro vai tender a ficar mais tempo conectado nele. Pessoal, eu coloco aqui que a gente tem uma recarga esperada de 5 a 10 horas, só que isso aí a gente vai ter que ter algumas ressalvas, tá? Eu vou aprofundar de onde é que eu tiro esses tempos ao longo dessa apresentação, mas naturalmente que o tempo de recarga ele vai depender do tamanho da bateria que você está recarregando, da descarga que ela já tem, certo? É um conjunto de fatores aí que a gente vai aprofundar ao longo dessa apresentação. Então aqui eu também mostro para vocês o conector como que ele é, né? No nosso monofásico ele tem todos esses pinos aqui, porém esses últimos dois, que seriam as fases 2 e 3, ficam desenergizados, certo? Então agora o nosso carregador trifásico, pessoal, 22 kW, a gente já pode esperar aí uma recarga muito mais ágil, né, de muito mais curta duração. A gente destina ele a um público mais comercial, né, a shoppings, onde o veículo vai ficar menos tempo, certo, pessoal? Não que não se possa instalar numa residência, mas essa vai ser a nossa principal aplicação. Principal destaque também, né, pessoal? Essa estação de recarga, você consegue trabalhar monofásico, certo? Então aqui a gente tem um diagrama onde você teria disponível as fases L2 e L3. No entanto, você não tem ainda as 3 fases, você vai fazer um aumento de carga posteriormente. Você só tem disponível hoje uma fase. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você alimenta L1, neutro e, obviamente, o terra, e a estação de recarga vai funcionar naturalmente. Reforçando, pessoal, 2 a 4 horas vai depender do tamanho da bateria, vai depender da descarga que já foi aplicado a ela, e a gente vai ver isso, da onde que eu tiro esse 2 a 4 horas nessa apresentação. Então, fiquem ligados aí para ver da onde que a gente tira esse tempo, tá bom? Pessoal, como eu mencionei para vocês, no nosso aplicativo, a gente dispõe ali da recarga que já foi feita, né? De quanto de energia que a gente recarregou. Então, aqui eu destaco para vocês que num veículo elétrico, a gente não tem mais um combustível líquido, certo? Então, já não faz mais utilizar a unidade de consumo quilômetros por litro. A gente não tem um combustível líquido. Então, o que a gente adota aqui nessa apresentação e que a gente sugere que seja abordado com o cliente de vocês posteriormente? Quilômetros por quilowatt-hora, porque a bateria, assim como na fatura de energia que a gente vê hoje, ela vai ter aí o tamanho dela, né, o tamanho do tanque, digamos assim, em quilowatt-hora, certo? E aí só a título de curiosidade eu coloco para vocês que 1 litro de gasolina tem o equivalente a 8,89 kWh, tá bom? Então aqui, pessoal, vamos começar a falar dessas continhas de tempo, né? Que sempre que a gente aborda o nosso cliente, a primeira questão que aparece, tá, mas
quanto tempo que demora para fazer a recarga do meu veículo. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu peguei o Renault Zoe, tá? Entrei no site do fabricante, a gente deixa disponível o link aqui para vocês consultarem as informações. Eu considerei um SOC de 80%, ou seja, um uso da bateria de 80%, porque muitas vezes o fabricante ele limita o uso dessa bateria, certo? Então, 80% é o que a gente julga seguro considerar na hora de calcular a eficiência do veículo, o consumo do veículo, o tempo de recarga que a gente vai ter. Então, o que eu faço aqui? Eu pego a autonomia do site da Renault de 385 km. Eu multiplico por 0,8. Ou seja, eu vou ter uma autonomia de 80% do que seria o 100% da minha bateria. Né? O mesmo eu replico para o tamanho da minha bateria. Perdão. Então, se é uma bateria com a capacidade aí nominal de 52 kW, eu multiplico por 0,8. E da onde que eu tiro o meu consumo por quilômetro, por quilowatt-hora, como eu tinha comentado anteriormente? Eu pego a autonomia total do meu veículo e divido pelo tamanho da bateria, né? Então eu tenho para esse caso um consumo aí de 7,45 quilômetros por quilowatt-hora, ou seja, a cada quilowatt-hora eu vou conseguir percorrer 7,45 quilômetros. Aí o que eu estou considerando aqui nesse cálculo, pessoal? Que eu vou ter um trajeto diário, ou seja, da minha casa, da minha residência até o meu serviço, ida mais a volta de 60 quilômetros. Então, eu pego 60 quilômetros, divido aí pelo meu consumo, né, pela minha, digamos, eficiência, e eu tenho que, para percorrer 60 quilômetros, eu consumo 8,0,4 kWh da minha bateria. Então, pessoal, se eu for recarregar esses 8,04 kWh que eu utilizei da minha bateria para ir e voltar do meu trabalho, eu demoro 1 hora e 5 minutos para recarregar o Renault Zoe para esse consumo. Agora, se eu ligar a minha estação de recarga de 22 kW para fazer o mesmo reabastecimento, a mesma recarga, eu tenho aí um período de 22 minutos. Então vocês já começam a ter assim o feeling da diferença que a potência do carregador vai impactar no tempo que ele vai precisar ficar, digamos, ligado à tomada, certo? Para recuperar o que você gastou naquele dia. Então, pessoal, da onde que eu tirei aquelas 5 horas que eu falei para vocês, que é o tempo que eu estimo, né? É desse cálculo aqui, pessoal. Eu pego aí os 80% da minha bateria, né, como eu expliquei no slide anterior, e eu divido pela potência do meu carregador, 7,4 kW. Eu vou ter 5 horas e 37 minutos. A mesma conta para a estação de recarga de 22 kW, eu vou ter aí um pouco menos de 2 horas, tá? Tá escrito aqui 1 hora e 53 minutos, certo? Perdão. 1 hora e 53 minutos. E agora, pessoal, se eu disponho aí de 1 hora só para fazer a minha recarga, então, para cada hora que eu tiver na estação de recarga de 7,4 kW, eu vou ter uma recuperação de 55,14 km. O mesmo cálculo para o de 22 kW, eu vou recuperar 164 km por hora que eu deixar nele ligado, certo, pessoal? Essas são todas as contas que eu estou explanando, que eu estou perdendo bastante tempo aqui para explicar para vocês, porque provavelmente são dúvidas que vão surgir para os clientes de vocês, tá bom? Passando aqui, pessoal, já digamos, um veículo de outra categoria, né? Que a gente já vê aí uma potência de motor muito mais elevada e também uma capacidade de bateria muito mais elevada, certo? A gente tem aí o Porsche Taycan. Então, pessoal, considerando o mesmo state of charge de 80%,
Peguei a autonomia, multipliquei por 0,8, peguei o tamanho total da bateria, multipliquei por 0,8, dividi a minha autonomia total pela minha bateria total, perdão, considerando o state of charge de 80%. Eu tenho aí um consumo por quilômetro de 5,19 kWh, tá bom? O mesmo consumo que eu fiz antes de 60 km, eu repito para o Porsche Taycan. Então a gente pode ver aqui que ele já é um pouco mais elevado, certo? 11,55 kWh. Eu vou voltar no slide que eu falo quanto que é do Renault Zoe só para a gente perceber essa diferença. Então, reforçando 11,55 kWh para o Porsche Taycan e 8,04 kWh para o Renault Zoe. Pessoal, isso naturalmente é impactado pela potência do motor, né? Como a gente já via um veículo a combustão, um motor maior, uma das consequências dele também vai ser que possivelmente ele vai consumir mais. A gente vai ver que tem outros fatores que dependem disso mais adiante, mas uma consequência imediata é que possivelmente o carro vai também consumir mais. Então, retomando, pessoal, para eu restaurar essa energia que eu gastei para percorrer 60 quilômetros, no meu EV Charger de 7,4 kW, eu vou ter aí cerca de 1h30 que eu vou precisar, certo? E no mesmo consumo, no mesmo trajeto, se eu for com a estação de recarga de 22 kW, eu vou ter 32 minutos, pouco mais aí de meia hora. E retomando, pessoal, aquele jargão de mercado, né? Eu falei que a estação de recarga de 7,4 kW vai de 5 a 10 horas. Então é daqui que eu tiro essa estimativa, né? Para você recarregar a bateria totalmente, né? Considerando o state of charge de 80% do Porsche Taycan, você vai levar 10 horas e 6 minutos. Agora, a mesma conta para a estação de recarga de 22 kW, eu vou ter aí 3 horas e 24 minutos. Esse tempo, pessoal, vai sempre depender. Olha o que a gente tem aqui na nossa divisão, do tamanho da bateria e da potência do nosso carregador. Então, sempre vai estar atrelado isso, claro, ao tamanho da descarga feita no veículo, as condições de rede, outros fatores que a gente vai abordar ainda. Mas, principalmente, tá, pessoal, a esses dois fatores aqui. E aí, o que a gente tem a cada hora conectada na estação de 7,4 kW de autonomia recuperada para o Porsche Taycan? 38,42 quilômetros, pessoal. Então, isso significa que para cada hora que o meu Porsche Taycan está ligado na estação de recarga de 7,4 kW, eu consigo percorrer 38,42 quilômetros. O mesmo se a gente repete para o de 22 kW. Só que agora a gente restaura, recupera 114,45 quilômetros para cada hora na estação de recarga. Pessoal, aprofundando um pouco o que a gente estava discutindo, do que depende aquele meu consumo? Esse consumo aqui, ó, 11,55 kWh ou 8,04 para o Renault Zoe. Vai depender, pessoal, obviamente, do meu trajeto diário, né? Então, se eu tenho lá frenagens constantes, acelerações constantes, volta e meia eu tenho aquele anda e para constante, eu desprendo mais energia, tá? Aqui é importante, pessoal, eu trazer até uma curiosidade para vocês poderem também conversar com o cliente de vocês, o que a gente conhece por frenagem regenerativa em veículos elétricos. Sim, é verdade, a gente tem frenagem regenerativa, a gente recupera parte da energia nas frenagens. Porém, um detalhe que nem todo mundo sabe é que quase todas as frenagens que eu faço vai ter uma componente regenerativa e vai ter uma componente mecânica, que eu perco a energia totalmente na forma de calor. Como é que eu sei
quanto que eu perco em calor? Bom, quanto mais intensa for a frenagem, mais eu vou desprender em forma de calor. Então, é bom a gente tomar um pouco de cuidado com essa questão da frenagem regenerativa, tá, pessoal? Não é como se toda vez que eu fosse frear o meu veículo elétrico, eu fosse recuperar 100% da energia naquela frenagem. Não é bem assim, temos que ter um pouco de cautela com isso. A forma de condução, pessoal, a gente sempre fala, né, que pé leve a gente tem um consumo reduzido. A mesma coisa se aplica aqui, tá, pessoal? O pé leve te leva mais longe, digamos assim, te traz uma autonomia melhor. E, claro, como eu tinha comentado antes, no veículo, o que influencia o consumo? A potência, a massa do veículo, a área frontal, tudo isso, pessoal, são dados que o fabricante já vai te dar pronto, como eu apresentei aqui. Autonomia, primeiro, e o tamanho da bateria. Mas é só um detalhe que, olhando para o veículo, a gente já pode ter uma ideia. Nada dispensa que a gente entre no site da montadora, do fabricante, converse com o cliente para entender como que é o trajeto, como que é a forma de condução dele. Muitos veículos vão ter lá o tamanho da descarga da bateria. Tudo isso vai agregar para a gente o que, pessoal? Ajudar a gente a dimensionar o fotovoltaico para compensar o gasto que o veículo vai trazer mensalmente para aquele cliente. A gente vai abordar isso também nesse webinar, tá, pessoal? Como que eu faço isso? Da onde que eu tiro os valores? Já já vamos estar entrando mais profundamente nisso. Outro cuidado, tá, pessoal? Clientes de grupo A. Muitas vezes a gente vai pegar aí faturas, né? Muitos parceiros nossos aqui já estão calejados, né? De pegar aí cliente com transformador e aí aparece lá que ele é faturado como cliente A, tarifa azul, tarifa verde. Então, quais são os cuidados, pessoal? É importantíssimo a gente falar isso para poder orientar o cliente depois da instalação da estação de recarga algumas boas práticas do uso da estação de recarga para que ele possa baixar não o consumo a gente vai explicar, claro, mas o valor da fatura. Então, primeiro cuidado, pessoal, ponta e fora ponta tem valores por quilowatt-hora diferentes, né? Então, se a gente vai fazer a recarga do veículo elétrico no horário de ponta, a gente vai pagar muito mais do que no fora ponta. Então, para isso, a PHB também colocou no seu aplicativo agendamento da recarga, para que a gente possa fazer um controle bem minucioso de quando que a gente vai fazer essa recarga, para que a gente não pague aí fortunas de horário de ponta para a concessionária, tá? Horário de recarga, atenção especial para quem é tarifa azul, tá, pessoal? Paga demanda diferenciada para a concessionária em horário de ponta. Atenção para isso, atenção para a gente não fazer recarga para cliente verde também, mas especialmente para quem é cliente tarifa azul. Obviamente, né, pessoal, vocês viram que a gente vai estar adicionando aí potências no cliente de 7,4 kW e 22 kW, então a gente tem que observar ultrapassagem de demanda. Convém a gente cogitar um aumento de demanda para esse cliente. Vai sair mais barato para ele se enquadrar na nova demanda que ele vai ter, tá, pessoal? E, naturalmente, aí a gente vai aumentar a carga dele, aumentar a carga, aumentar a demanda, pode ser que a gente precise fazer modificações no transformador e na rede do cliente, certo? Pessoal, um outro destaque aqui, uma outra curiosidade, só um pouquinho, deixa eu tomar um gole de água. Um outro destaque que a gente traz aqui é a lei municipal aqui de São Paulo, que a gente prevê que outras prefeituras podem estar aderindo, tá? 17.336, que para novos condomínios, novos prédios, a gente precise cuidar que essa obra, essa infraestrutura vai ter que contar com estrutura para estações de recarga, tá, pessoal? Então, isso aí
é um público, é um potencial cliente que vocês vão poder ter novas construções, novos condomínios, novos prédios, tá bom? E, obviamente, né, que essa lei aí, a consequência imediata dela é que a gente vai ter que mudar o que seria anteriormente, né, antes de abril de 2021, o padrão de entrada, a gente vai ter que modificar a seção dos cabos, o tamanho dos disjuntores, transformadores e possivelmente até a subestação desse empreendimento para comportar essa nova solicitação. Pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui, a gente não terminou ainda, a gente tem mais alguns slides para ver, para que vocês talvez não tenham dúvida agora, pensa na dúvida, pessoal, tragam as dúvidas para a gente poder responder durante a apresentação, tá? Por favor, não deixem as dúvidas para o último momento, porque daí possivelmente a gente vai perder o momento de responder elas, tá, pessoal? Então, Fernando, o que a gente tem aí? Legal, Ivan. Acho que várias dúvidas já foram sanadas aí com essa primeira parte da apresentação. O William trouxe uma questão aqui bem importante que você vai tratar aí nos próximas apresentações. Só vou colocar aqui para você também dar uma ênfase nos próximos slides, que ele colocou assim, ó. Em AC, quem define a potência e o tempo de recarga é o Onboard Charger, OBC. Logo, é importante considerar nos cálculos a potência desse carregador onboard. A função da estação de recarga C é disponibilizar energia para o carregador on-board. Então, acho que nos próximos aí vai ser comentada essa questão. Também é importante, né, os novos, quem for comprar e adquirir um veículo elétrico, ficar de olho nessa característica do carregador on-board do veículo. O Ivan vai estar trazendo aí na sequência. Uma outra questão aqui que o Anderson levantou, que também é bem interessante, se o Ricardo, se o Ivan podem sanar, ele questionou o seguinte: posso ligar o carregador em um sistema off-grid? Em tese pode, tá? Você tendo uma fonte CA com 220 volts de fase para neutro, no caso do monofásico, ou 220 fase-fase, também para o caso monofásico, né? Para o caso trifásico, a gente também trabalha com 220 fase neutro, né? E 380 fase-fase. Então, se você tem uma fonte CA respeitando a tensão de operação da estação de recarga dentro da faixa de operação, é viável que isso aconteça, né? A questão é que você vai estar transferindo energia do seu banco de bateria do sistema off-grid para o banco de bateria do veículo elétrico, né? Isso provavelmente só vai ser uma situação interessante num momento de emergência, né? Onde você efetivamente precise recuperar, né, a autonomia do veículo para poder se deslocar. Legal, acho que isso aí que o Ricardo comentou é importantíssimo, porque tu vai estar, querendo ou não, degradando a tua bateria, né, carregando uma outra bateria que é a do veículo elétrico. Então isso aí é uma questão a se considerar exatamente quando é uma emergência, né, quando tu não tem uma outra fonte, uma rede elétrica, né. Uma outra questão aqui que é interessante falar, que o Charles levantou, a estação de recarga veicular depende desse sistema fotovoltaico para funcionar? Bom, eu acho que então aqui a gente está se referindo ao on-grid, né? Então, não é dependente, tá? Do ponto de vista de um circuito elétrico, digamos assim, é como você tivesse uma carga normal, uma tomada, bem dizer, tá? Uma tomada trifásica, obviamente, para o carregador trifásico, para a estação trifásica, e uma tomada monofásica para a estação de recarga monofásica. Obviamente que a gente vai ter que atender aos requisitos da NBR 5410, a gente vai ter que ter cuidados para atender a fiação, os cuidados com a proteção da estação de recarga, disjuntor, já vou abordar isso mais adiante também, mas a princípio você pode operar com ou sem uma usina fotovoltaica, tá? Legal. Então essa questão aí que você comentou agora, Ivan, que foi exatamente o que o Silvino questionou, que é se existe alguma questão importante para abordar para esse tipo de cliente quanto à infra elétrica, para clientes que querem instalar os EVCs aí no seu comércio, na sua residência. Então acho que tu pode seguir, que na sequência tu vai tratar disso aí, né?
E daí no final aí a gente faz as outras perguntas aí que forem possíveis, tá bem? Perfeito. Se eu for incompleto em algum ponto desses questionamentos, a gente, sem problema nenhum, pode retomar eles, tá bom? Opa. Pessoal, então, assim, já seguindo no ponto que a gente estava discutindo agora, tá? Muitas vezes, não que a gente vai ter um desarme imediato do disjuntor geral por colocar a estação de recarga, tá? Mas muitas vezes a carga, as pessoas começam a chegar em casa, né? Começam a utilizar os aparelhos elétricos e a gente quer ter o conforto de não se preocupar com a corrente que vai estar passando no disjuntor geral, que na maioria esmagadora dos casos o cliente nem vai saber direito qual que é a corrente nominal do disjuntor geral dele, tá? Então, para a gente não ter essa preocupação, eu estou usando lá os meus aparelhos, comecei a tomar banho, ligar o ar-condicionado e eu estou com o meu veículo elétrico ligado na estação de recarga da PHB. Para eu não ter essa preocupação aí, a gente traz o dispositivo DLB Box, tá, pessoal? Então, o que vai acontecer? À medida que eu aumento a potência sendo solicitada, a corrente aumenta no meu disjuntor geral, eu vou ter um TC no disjuntor geral, eu começo a reduzir a potência de carregamento dos meus veículos para se enquadrar com a corrente que eu configurar nele. Então, destaque aqui, tá, pessoal? Eu cito um exemplo de 40 amperes, mas isso é configurável com o caso de vocês, tá? Para que a gente possa usar a nossa carga na nossa casa sem problema nenhum de desarmar o disjuntor, porque agora, além da minha carga, que eu teria usualmente, eu tenho também uma estação de recarga. Tá? A gente viu que as potências são bem altas, então, naturalmente, a corrente também vai ser bem alta, né? Pessoal, como a gente já faz com os sistemas fotovoltaicos, a gente vai ter o QDCA completo para as estações de recarga, para se enquadrar nas normas certinho, como tem que ser, como já é hoje nos inversores da PHB. A gente comercializa o QDCA já montadinho, certinho para o inversor, como tem que ser. Agora, vamos repetir isso para a estação de recarga, tá? Com a diferença muito importante, tá? Até de repente o nosso parceiro opta por não comprar o QDCA da gente, a gente tem que estar usando o DR, tá, pessoal? No início da apresentação, eu comento que existe um DR integrado à estação de recarga, porém isso não onera de a gente também ter um DR externo, que nesse caso vai estar no QDCA, tá? Tudo isso aí vai constar, vai estar presente no QDCA da PHB para estações de recarga, tanto o trifásico quanto o monofásico, tá bom? Então, pessoal, agora eu acho que talvez seria a parte mais importante, né, dessa apresentação, a parte que mais vai afetar a vida do nosso parceiro e que mais vai trazer um diferencial no atendimento de quem hoje trabalha com fotovoltaico, vocês aí, nossos parceiros que já estão aí trabalhando com os nossos sistemas, a gente está vendo aqui potências 7,4 kW, 22 kW, a gente está vendo aí diariamente, que nem eu comentei no Porsche aí 11,52 kWh ou no Renault Zoe 8,04 kWh, acho que é, mas e no fim do mês, né? E na fatura, quanto é que isso aumenta, pessoal? Então, não existe resposta pronta para isso, tá? Eu vou dar assim, eu vou dar uma receita de bolo e vocês vão ter que adequar ela para cada um dos clientes. Mas o bom aqui é que eu já faço um exemplo completo para dois veículos diferentes. Então, quais são as premissas aqui da minha estimativa, né? De quanto que vai aumentar a minha fatura? Eu considero que esse meu cliente ele tem aí 22 dias úteis, né? 22 dias ida e volta para o serviço dele, 60 quilômetros ida e a volta,
60 km. Então, no meu Renault Zoe, eu vou ter 8,04 kWh, que é o consumo de um dia, vezes 22. 22 dias úteis. Então, para esses 22 dias úteis, somente aí eu tenho um acréscimo de 176,88 kWh. Tá, pessoal? Num consumo residencial, a gente negligenciar essa energia mensalmente, às vezes a gente sair de um sistema que seria para 100% do consumo para metade dele. Tá? Então, a gente não pode negligenciar. Para o Porsche Taycan, o mesmo cálculo, cada dia ele gasta 11,55 kWh, 22 dias úteis, então ao longo do mês, só do consumo de dias úteis, 254,1 kWh, tá, pessoal? Faltou o quilowatt-hora aqui, mas eu acho que tá claro que é isso, né? Eu considero, pessoal, agora passando já, digamos assim, para os finais de semana, eu considero que esse meu cliente aí é uma pessoa mais caseira, tá? É uma pessoa que no final de semana ele vai fazer um trajeto aí, digamos, ida e vinda do mercado, da metade do que seria um dia normal de 60 km. Então, no final de semana, 30 kWh, perdão, 4,02 kWh para o Renault Zoe. São 8 dias, digamos, de final de semana no mês. Então, eu tenho aí um aumento de 32,16 kWh. Para o Porsche Taycan, mesma premissa. Eu tenho a metade do consumo, de 60 km para 30 km. Então, agora, nesses 8 dias, eu vou ter 5,77 kWh, um aumento aí de 46,2 kWh no final do mês, só para estes 8 dias, tá? E eu ainda adicionei aqui viagens esporádicas, tá, pessoal? Não necessariamente vai ser uma viagem só que eu vou gastar toda a minha bateria, tá? Eu considerei aqui 41,6 kWh é a bateria considerando os 80% de state of charge do Renault Zoe e do Porsche Taycan. Então, 41,6 kWh para o Renault Zoe, que durante o mês eu vou ter em viagens esporádicas, e 74,72 kWh para o Porsche Taycan. Somando tudo isso, pessoal, 176, 32, 41, em um mês eu vou ter um aumento de fatura, um aumento do consumo, né, do consumo energético do cliente de 250,64 kWh. E para o Porsche Taycan de 375,02 kWh, tá? Então, pessoal, é assim que a gente estima o quanto que o sistema fotovoltaico ao longo de um mês você projeta aí de repente o seu sistema para gerar durante o ano inteiro. Então, mês a mês, você vai somar esses 250 ou 375 no valor que o cliente consome mensalmente da concessionária de energia elétrica para poder elaborar aí um sistema fotovoltaico que seja coerente com esse novo consumo que o seu cliente vai ter. Pessoal, é importante essa parte. Por que ela é tão importante? Claro, é para vocês saberem dimensionar o sistema. Mas, naturalmente, pessoal, um sistema fotovoltaico valoriza um veículo elétrico. E um veículo elétrico valoriza um sistema fotovoltaico. Por quê, pessoal? Esse consumo que ele teria da concessionária aqui, agora a gente vai estar podendo embutir ele, digamos assim, né, os 250, os 375 no nosso sistema fotovoltaico, e ele não vai, isso aqui não vai se traduzir diretamente para reais, tá? A gente vai pagar muito menos do que isso aqui. A conta, digamos assim, a conta que a gente teria aí no posto de gasolina, que agora a gente teria na concessionária, a gente vai estar também diluindo no nosso gerador fotovoltaico, tá, pessoal? É por isso que o gerador fotovoltaico vai casar tanto com o conceito das estações de recarga.
Pessoal, eu vou pedir desculpas para vocês, eu não lembro o nome de quem tinha feito essa pergunta, tá? A respeito das potências do conversor on-board dos veículos. Eu coloco aqui para vocês, pessoal, que a gente tem as potências das nossas estações de recarga, mas elas ficam dependentes para chegar nessa potência nominal delas também do conversor on-board do veículo, tá? Então, se eu tenho 22 quilowatts na minha estação de recarga e eu tenho 22 quilowatts também no conversor on-board do meu veículo, eu vou conseguir extrair o máximo dele. Porém, é importante a gente tomar cuidado que não são todos os veículos que vão poder extrair toda essa potência, seja porque eles não vão ter as 3 fases disponíveis, ou porque eles não vão tolerar a máxima corrente aí de 32 amperes, tá, pessoal? Então aqui eu coloco uma tabela para vocês do que a gente encontra hoje no site das próprias montadoras, tá? Um outro destaque que eu dou aqui é que alguns fabricantes, algumas montadoras, eles colocam como opcional um conversor on-board de maior potência, agregando maior valor ao seu veículo, né? Naturalmente, aí um diferencial para a montadora, mas que a gente tem que tomar cuidado, né? Na hora de conversar com o cliente, às vezes convém até fazer um teste, né? Para ver o que a gente consegue extrair de potência da estação de recarga. Pessoal, essa foi a, a nossa apresentação, tá? A gente tem agora mais um momento de dúvidas. Eu tenho aqui a tela de dúvidas, mas eu não vou deixar nela, tá? Eu vou deixar nessa aqui, que daí vocês podem aí anotar o nosso contato, vocês podem ter tranquilidade aí de registrar o nosso e-mail. Pessoal, a gente fica sempre disponível. Isso aqui é um começo de conversa, tá? É um início de tratativa, é um produto novo, vai surgir outras dúvidas, vai surgir novas situações que a gente se encontra totalmente disponível para tratar com vocês. Cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, cada cliente vai ter uma bagagem, vai ter uma necessidade diferente. Então eu peço desculpas se eu não abordei o ponto de vocês, vamos tentar resolver ele agora nas dúvidas. Fernando, manda para a gente aí o que a gente tem de questionamento. Legal, Ivan, parabéns aí pela apresentação. Surgiram algumas dúvidas aqui interessantes. Já aproveito, pessoal, para falar para vocês que aqui, como surgiram várias dúvidas, pode ser que a gente passe alguma desapercebida que não responda. Vocês podem ficar à vontade, caso a gente não responda hoje, tá? A questionar aí no e-mail, tanto para mim, quanto para o Ivan, quanto para o Ricardo, que a gente vai tá respondendo aí entre amanhã e segunda-feira bem tranquilo, tá? Então fiquem à vontade para usar os e-mails aí para questionar qualquer questão que surgiu hoje a gente não respondeu ou que vá surgir futuramente, tá bem? Pessoal, o Jordelino perguntou uma questão que eu acho que é dúvida de bastante gente. Posso instalar esse carregador na estrutura carport diretamente nela ali? No caso, creio que a dúvida dele seja, tem problema ele pegar o sol de vez em quando, chuva de vez em quando? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Bom, Jordelino, é importante a gente sempre ter cuidado, né? Ele é IP65, ele tem proteção, claro, mas é importante a gente tomar cuidado, porque todo produto pode sofrer intempérie, pode sofrer com algo inesperado, então você pode colocar junto à estrutura, só que você vai ter que colocar no... Eu apresento no começo aqui desse webinar que a gente vai ter um pedestal. Então, a estrutura que você vai instalar ele de fato pode ser esse pedestal que a gente vai trazer mais adiante, ou algum outro tipo de solução customizada, digamos assim, que você traga para o seu cliente. Porém, nada impede, tá? Você pode instalar sim, respeitando o IP65, sem problema nenhum. Legal, legal. Então acho que essa dúvida aí já responde a outra dúvida que foi a do Marlon sobre se posso instalar o carregador ao tempo. Então já foi respondida. Tem várias perguntas aqui referente a prazo de disponibilidade e tudo mais.
Pessoal, já isso aí tudo vocês podem questionar diretamente ao vendedor, que ele já vai estar passando o prazo, o valor e tudo mais para vocês, assim como as especificações. Então fique à vontade aí. Amanhã a equipe comercial vai estar total a dispor de vocês. Hoje ainda dá um tempinho para falar com eles se vocês quiserem, que eles vão tá tirando as dúvidas, tá? Quanto a prazo de entrega e as outras questões técnicas que vão estar em datasheet e tudo mais. Tá bem? Tem uma outra questão aqui do Michael, que é interessante falar. Se eu ligar a estação trifásica em apenas uma fase, com que potência que ela vai funcionar? Perfeito. Para essa situação, a gente vai ter uma, digamos assim, uma potência proporcional à sua disponibilidade de fases, né? Então, considerando que você não vai limitar a sua corrente no aplicativo e que você vai ter somente uma fase, você vai ter o que você teria também na estação de recarga monofásica, tá? Que é 7,4 quilowatts. Isso é interessante, pessoal, de comentar que alguns clientes, por exemplo, têm entrada monofásica hoje. Aí eles adquirem um veículo elétrico e eles planejam futuramente fazer a troca aí da entrada de energia para uma trifásica. Para evitar que ele compre um carregador monofásico hoje e depois troque por um trifásico, é possível então que ele já adquira o trifásico, funcione ele por um tempo como monofásico, então com a potência monofásica, e futuramente, quando ele adicionar as outras duas fases, então mudar o padrão de entrada para trifásico, ele só liga as outras duas fases, né, desde que bem dimensionado, obviamente, disjuntor e cabeamento, liga essas três fases no carregador e funcione ele como um carregador trifásico 22 kW, como ele foi projetado. Então é uma saída aí interessante para quem está planejando fazer essa troca, né? Uma outra dúvida aqui que é bem interessante, pessoal, do Claudinei. Posso comercializar recargas no meu estabelecimento comercial? Se sim, como que eu posso medir a energia carregada para cobrar o cliente? Claudinei, excelente a sua pergunta, um tema extremamente atual. Pessoal, recentemente, final de dezembro de 2021, a ANEEL homologou aí uma nova resolução normativa, resolução normativa 1000, para quem quiser ler ela por inteiro. Eu acho que é sempre importante a gente se informar, mas abordando esse ponto em particular, tá, Claudinei? Você pode comercializar a energia a partir de uma estação de recarga da forma como você entender que é melhor para você. Tá? O modelo de negócio, você quer cobrar por quilowatt-hora, você quer cobrar por hora na vaga de estacionamento, é a seu critério. A ANEEL tornou claro que é livre isso na Resolução Normativa 1000, então isso é uma possibilidade tremenda, por exemplo, para postos de gasolina hoje que quiserem expandir o mercado, para um estacionamento comum que vai receber lá clientes com um veículo elétrico, também dá a possibilidade da pessoa fazer a recarga, né, do seu veículo elétrico. Isso é de total liberdade do seu cliente fazer com o cliente dele, né, quem vai usar o serviço. Um ponto que eu acho também importante destacar, pessoal, nessa normativa, Resolução Normativa 1000, a ANEEL torna claro que não é possível geração de créditos como a gente está acostumado com o sistema fotovoltaico a partir de uma bateria de um veículo elétrico, ou seja, digamos o fluxo inverso, né? Ao invés de você puxar da concessionária e colocar no veículo, seria tirar da bateria do veículo e colocar na rede. Obviamente que daí a gente também estaria lidando com problemas de ciclo de bateria, de lítio, que também é afetado, mas de qualquer modo, a ANEEL torna isso expressamente proibido, independentemente se você vai ter um antilhamento, se você vai ter um sistema de proteção, você não pode gerar créditos hoje a partir de uma bateria de um veículo elétrico, tá bom?
Legal, isso aí é realmente bem importante, né? Abre um novo negócio possível aí. E o Cláudio aqui comentou que a cobrança de energia não é prerrogativa exclusiva da concessionária. Sim, porém, essa energia ela vai continuar sendo paga para a concessionária, tá? Quem está vendendo essa energia para o cliente, na verdade, ele está comprando a concessionária e revendendo ali um serviço de recarga. Tanto pela utilização da vaga quanto pela utilização do carregador. Então, não fere essa questão, né, que a concessionária tem aí a prioridade, né, a chance de vender energia, ela é a única que tem a concessão, né, da venda de energia. Então, isso aí não é ferido por essa resolução 1000, tá bem? Tem uma outra questão aqui que é interessante, que eu vou responder rapidamente, do Eduardo, que ele falou o seguinte: boa tarde, um dos itens que definem a vida da bateria é a velocidade de recarga. No aplicativo, vocês levam isso em consideração? Sim, até foi apresentado, então o nosso aplicativo tem a questão da limitação de corrente, justamente para limitar a demanda, né? Então aí o Ivan vai colocar para vocês novamente, depois ele pode falar mais um pouquinho. A gente pode limitar a corrente máxima de saída desse carregador. Então, consequentemente, a gente vai estar limitando a velocidade de recarga dessa bateria. E se vocês decidirem carregar com uma velocidade mais lenta aí para melhorar, para proteger mais essa bateria, fiquem à vontade, tem essa opção, então o aplicativo é bem vasto aí nas opções, tanto de agendamento, quanto de limite de corrente, a questão do RFID também, recarga automática, então isso aí vai ficar ao gosto do cliente, tá? Para essa definição da recarga máxima, da velocidade máxima de recarga. Fernando, só um pequeno complemento, né? Claro. Como o rapaz que perguntou sobre a possibilidade da comercialização da energia, né? E ele perguntou como mediria isso, né? Aí nessa slide que o Ivan está mostrando, a gente tem aí um campo onde mostra a energia, tá? Que está sendo contabilizada no processo de recarga que está em operação, tá? Então, você utilizando o aplicativo, você faz a liberação da recarga, você vai ver quanta energia, né, circulou para a recarga desse veículo elétrico, então você poderia fazer a cobrança a partir desse valor que foi registrado pelo app. É só esse complemento. Legal, legal. Então, pessoal, agradeço novamente, acho que deu para responder bastante questões, tá? Bastantes questões aí. Com certeza vão surgir mais dúvidas, a gente sabe que tem um tempo aí limitado que a gente sempre se dispôs, normalmente a 1 hora aí, para também não ficar muito maçante, né, o nosso webinar, mas qualquer dúvida que permaneceu, que não foi respondido por um acaso aqui nesse webinar, podem nos enviar aí por e-mail, tá? Podem entrar em contato com nós três aí, que a gente vai estar respondendo o mais breve possível. Questões comerciais, fiquem à vontade de questionar os vendedores de vocês, eles vão estar passando aí as informações necessárias de prazo e tudo mais, tá? Agradeço novamente a presença de todo mundo. Esse webinar ele vai ficar disponível, tá, na nossa plataforma a partir da semana que vem, provavelmente na quinta ou na sexta-feira. A gente vai tentar acelerar o processo aí de edição para colocar lá. Então, quem não for cadastrado, relembro, podem se cadastrar, que vai estar no banner bem quando vocês entram na plataforma, vai ter um banner já com um link direto para o acesso. Então, vocês vão poder rever todas as explicações aí do Ivan e do Ricardo. Se surgir mais dúvidas, nos encaminhem, tá bem? Então, acho que os meus avisos são esses. Agradeço novamente também a apresentação do Ivan e do Ricardo e agradeço toda a atenção que vocês tiveram. Agora é questão de ir aí para campo, buscar cliente, buscar interessado, que com certeza vai surgir bastante. E esse é um mercado muito bom, que vai agregar ainda mais, né, além do fotovoltaico, que a gente já tem muito forte, e vai vir também para se aliar no fotovoltaico. Então, como foi comentado, um vai agregar o outro. Então, novamente, agradeço todo mundo e fiquem bem. Tchau, tchau.